O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós sabemos que o Evangelho de São João, esses últimos capítulos do Evangelho de São João, eles mostram esta atitude decidida dos judeus de matar Jesus. Então, eles decidiram matar Jesus e eles estão apenas procurando a ocasião para realizar isso, e procurando atitudes dele que justifiquem aquele intento. Isto é, nós decidimos matar uma pessoa no nosso coração. Nós decidimos que aquela pessoa é antipática, que ela é mentirosa, que ela é má, e qualquer coisa que ela fizer poderá ser usado contra ela, e nós usaremos. Por quê? Porque nós já matamos aquela pessoa dentro de nós. Iremos apenas procurar atitudes dúbias que nós possamos usá-las contra aquela pessoa, porque já trazemos aquele desejo de morte no nosso coração. Estou apenas dizendo isso porque às vezes nós analisamos as atitudes dos fariseus e não percebemos que não poucas vezes temos atitudes semelhantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pois bem, mas voltemos aqui. Então, os fariseus, eles, os filhos de Abraão, eles decidem matar Jesus. Eles não acolhem a palavra de Jesus, estão apenas ali procurando então uma atitude que justifique, uma atitude de Jesus que justifique aquele intento. E Jesus então começa esse diálogo com eles, dizendo que eles, embora se digam filhos de Abraão, eles não são
filhos de Abraão de fato. Por quê? Porque as nossas obras revelam a nossa filiação. Se eles fossem filhos de Abraão, eles creriam em Jesus. Se eles fossem filhos de Abraão, eles não iriam querer matar Jesus. Mas, na verdade, eles são filhos do diabo. O diálogo vai continuar, ele termina aqui. Nós estamos em João, capítulo 8, a leitura de hoje é do versículo 31 ao versículo 42, em que Jesus diz, versículo 42, respondeu-lhes Jesus: se Deus, se Abraão, porque se eles são filhos de Abraão, consequentemente eles são filhos de Deus. Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. No versículo 44, Jesus acrescenta: vós tendes como pai o demônio. Vós não sois filhos de Abraão, consequentemente vós não sois filhos de Deus, vós sois filhos do demônio, do diabo, de Satanás, porque ele é um mentiroso e vós mentis. Ele é o homicida e vós matais. Matais no coração e quereis me matar de fato, o que eles vão futuramente realizar. Então Jesus continua, versículo 44, João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Vocês são os filhos do diabo, e vocês fazem os desejos do diabo. Ele é homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, é mentiroso, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Pois bem, meus santos, então aqui Jesus, ele revela a filiação do diabo, dos judeus, dos fariseus, e ele abre uma cortina diante de nós. A pergunta é: de quem nós somos filhos? Você pode dizer: padre, eu sou batizado, eu sou filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. Sim, meu santinho, sim, minha santinha, você é batizado como na carne. Os fariseus eram da linhagem de Abraão, mas de fato eles eram filhos do diabo. É verdade, você foi batizado, foi batizada, mas o que é que as suas obras dizem a seu respeito? De quem você é filho? A cartilha de quem você segue? Isto é, o que você tem procurado colocar em prática na sua vida? Você tem se esforçado por fazer morrer o homem velho e fazer com que o homem novo, Jesus, seja cada vez mais presente na sua vida? Você tem procurado viver de tal maneira que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus? Ou você tem vivido de tal maneira que as pessoas não veem Jesus no seu coração? Você alimenta intriga, contenda, rixa, maldade, devassidão. Isto é, o seu coração é um amontoado de obras da carne, de obras não espirituais e de obras da carne contra as quais você não luta, porque infelizmente, é verdade, o homem, ele tem no seu coração, essas realidades desregradas, o homem velho. Mas se nós lutamos, se nós lutarmos contra ele, nós seremos filhos de Deus,
nós seremos herdeiros do céu, herdeiros do reino. Mas se nós, meus santos, não lutarmos contra o homem velho e os desejos desregrados que existem no nosso coração, mas dermos largas a esses desejos, isto é, não nos importarmos com eles, deixarmos que eles reinem em nós, então rixa, inveja, maldade, contenda, divisão, devassidões, desejos desregrados, se você acolhe, nutre, conserva e alimenta tudo isso na sua vida, você, embora seja batizado, você é filho do diabo. Embora você seja sacramentalmente filho de Deus, você é existencial e espiritualmente filho do diabo. E o reino dos céus será fechado para você. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa, da passagem, isto é, da passagem da morte para a vida, da passagem do pecado para a graça, da passagem de escravos do Egito, escravos do diabo, para livres em Deus. Mas o que é que de fato nós queremos? Será que nós iremos celebrar liturgicamente a Páscoa, quando existencial e espiritualmente nós continuaremos na escravidão, continuaremos nos nossos pecados, continuaremos enquanto Jesus Cristo ressurge vencedor da morte, nós iremos continuar apegados e abraçados às obras da morte. Repito, não adianta você dizer, mas padre, eu vou à igreja, eu rezo o terço, eu vou cotidianamente à igreja. Olha, imagine, vocês que acompanham, padre, eu todos os dias estou lá ligado, eu só escuto programas espirituais, missas, palestras, músicas religiosas, ótimo, mas e as suas obras? Porque senão você tem uma atitude religiosa, mas você de verdade não é convertido, você apenas acrescentou às suas obras más, obras boas, isto é, você apenas acrescentou. Você que antes traía a sua esposa, você que antes matava pessoas no seu coração, você que antes nutria rixas e desavenças, você que antes fofocava e matava as pessoas porque tinha uma língua do tamanho do mundo, você somente acrescentou, isto é, você continua sendo tudo isso, você apenas acrescentou agora obras piedosas. Você carrega o terço no bolso e reza o terço durante o dia, você lê a palavra de Deus, você vai à missa piedosamente, usa até véu, você faz, e só não usa véu você homem, porque o véu não é para o homem, mas aqui estou falando também dos homens, que parecem piedosos, mas que continuam com as obras de pecado de outrora, e não há como haver comunhão entre luz e trevas. Você não pode querer que coexistam o diabo e Deus no seu coração pacificamente, isto é, você vai conviver com os dois, você vai servir a dois senhores de uma maneira muito tranquila. Este não é o ensinamento de nosso Senhor. De quem nós somos filhos? De Deus ou do diabo? Se de Deus, pratiquemos, esforcemo-nos, lutemos para praticar as obras dos filhos de Deus, as obras da luz, as obras do Espírito. Mas se nós não combatermos as obras do pecado, as obras da carne, nós seremos filhos do diabo, como eram os fariseus, que pareciam religiosos, frequentavam o templo, conheciam a palavra de Deus, mas de verdade, de fato,
eram filhos de Satanás. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, São Paulo vai falar dessas realidades carnais, a que os cristãos de Corinto se sentiam tentados, mas que São Paulo dizia que quem isso vive não entrará no reino dos céus. Mesmo, repito, mesmo que você seja oficialmente filho de Abraão, mesmo que você seja oficialmente batizado, mesmo que você seja oficialmente católico, crê em Deus Pai Jesus. Velho morre de queda, né? Mesmo que você seja oficialmente católico, se você, meu santinho, não lutar contra as obras da carne, você de fato é filho do diabo. Então diz São Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9: acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes possuirão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Isto é, se você, mesmo que batizado, mas se você pratica essas coisas, você não entrará no reino dos céus. Da mesma maneira que os judeus, que os fariseus eram tão piedosos e religiosos, mas porque nutriam o desejo de morte no seu coração, eles também não iam entrar no reino dos céus. Por quê? Porque de fato eles eram filhos do diabo. O mesmo São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 e seguintes, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e seguintes, São Paulo vai dizer: as obras da carne são essa: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, contendas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: quem as pratica não herdará o reino dos céus. Então, meus irmãos, nós, diante desta palavra do Evangelho de hoje, em que Jesus se defronta e se confronta com os fariseus, que eram exteriormente religiosos, que eram oficialmente religiosos, que pareciam filhos de Abraão, e Jesus diz: mas na verdade o pai de vocês é o diabo, porque vocês mentem e matam. O diabo, que é o pai da mentira e homicida desde o princípio, e vocês que seguem a cartilha deles, vocês não entrarão no reino dos céus. Essa palavra também ilumina a nós, a cartilha de quem nós seguimos, contra quem nós combatemos, de verdade, de quem nós somos amigos, de Deus ou do diabo. Que não digamos simplesmente, meus santos, que somos batizados, crismados, que fizemos a primeira Eucaristia, que somos padres, que celebramos missa, que rezamos o terço ou somos consagrados de Nossa Senhora. Mas se as nossas obras de verdade não corresponderem com aquilo que de exteriormente fazemos, infelizmente pareceremos filhos de Deus, mas de fato seremos filhos do diabo. Que Nossa Senhora nos ajude, ela, a inimiga por excelência do diabo, que ela nos ajude a sermos filhos de Deus e inimigos de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.